Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse domingo, dia do Senhor, na escola dominical, nós vamos continuar com a nossa revista chamada Legados de Fé do Novo Testamento. Vimos a semana passada, estudamos o testemunho e a vida e o ministério de João Batista. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos discípulos de Jesus. Discípulos esses nos quais a gente se enquadra, com certeza. Né? O texto da nossa lição, mas nós vamos ler na medida da caminhada da lição, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, no capítulo 1, versículos 14 a 20, e capítulo 2, versículo 14, 3, do 13 ao 19. Na caminhada da lição, nós vamos lendo os textos aos quais o texto da lição vai se referir. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos a sua direção do teu Espírito nesse momento de estudo da tua palavra, que nós possamos ser conduzidos e orientados por ti e pela sabedoria do teu Espírito e não a nossa. Que possamos entender qual é o recado que o Senhor tem para dar para cada um de nós nessa manhã e que possamos ser enriquecidos pelo conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. A lição chama os discípulos de Jesus. A valorização da comunhão é algo que faz parte da essência de Deus. Isso está evidenciado na figura e na presença da Trindade. Né? A Trindade são três pessoas, né, em comunhão que formam a divindade que é Deus. Deus não está só, mas se revela e atua comunitariamente como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse sentido, nos aponta um princípio espiritual, a importância da comunhão e da ação missionária em parceria com outras pessoas. Jesus não abriu mão desse princípio. Seu ministério começou com 4 pessoas. Vamos ver. Capítulo 1, versículo 16 do texto que nós falamos, de Marcos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando a rede. E logo o chamou, e deixando eles as redes e o barco, o seguiram. Mas Jesus não parou por aí. A tradição cristã evidencia 12 discípulos. Lógico que nós sabemos que eram muito mais discípulos. 12 eram os apóstolos. Ele contou com muitas mulheres e homens, né, que levaram a sério o seu chamado. Quem eram os discípulos de Jesus, afinal de contas? O evangelista Marcos declara que no início do ministério, Jesus, após receber o batismo, que está narrado lá em Marcos capítulo 1, versículo 9, e passar pela aprovação da tentação. Então, Jesus, após receber o batismo e passar pela tentação no deserto, está no versículos 12 e 13, o mestre iniciou o anúncio da boa nova do reino, chamando pessoas para crerem em sua mensagem de perdão e para segui-lo. Qual foi o primeiro chamado de Jesus? O primeiro chamado de Jesus foi para a salvação. Jesus chama as pessoas para a salvação. Né? O reino de Deus está próximo, falava. E chamando as pessoas para seguir. Percorrendo os contornos da Galileia, começou a chamar alguns homens para se tornarem seus discípulos mais próximos. Discípulo do hebraico limúdio, eu não sei falar direito a palavra, está aqui, e do grego matetes, que eu também não sei falar se é assim, do latim discípulos, já melhorou um pouquinho,
significa pupilo, aprendiz. É alguém que segue a instrução ou o modo de vida de outra pessoa. Foi assim que aqueles homens passaram a viver, seguindo e aprendendo com o mestre, o seu mestre Jesus. Então, discípulo, a gente poderia dizer que é seguidor, aprendiz, né? Os 4 primeiros foram os irmãos Simão, que depois passou a ser chamado Pedro ou Simão Pedro, conforme Marcos 3,16, e André, ambos pescadores. Olha que coisa interessante, né? Eles eram pescadores, não é verdade? Então, eram homens simples, Deus não precisa de estrelas, precisa de homens preparados por Ele, capacitados pelo Espírito Santo. John Wesley disse: dê-me 100 homens que não temam nada, senão a Deus, e com eles abalarei o mundo. Então André, ambos pecadores, Tiago e João, também irmãos, que foram chamados enquanto consertavam redes em companhia do Pai. Mais tarde, o convite chegou também a Levi, o publicano, também chamado de Mateus, não é? E que trabalhava na coletoria. Essa narrativa está lá em Marcos 2,14, né? Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Todos esses, na ocasião do convite, estavam trabalhando. Olha que coisa interessante. Pessoas escolhidas por Deus para uma missão especial normalmente não são pessoas ocupadas e ociosas. O trabalho de Deus exige energia e disposição. Eles estavam trabalhando nas suas funções, né? Mateus, né, estava lá na coletoria, os outros estavam pescando ou cuidando do seu material de pesca, mas ninguém estava ocioso, né? Eles deixaram o que eles estavam fazendo para seguir Jesus. Diz o texto: ora, os discípulos de João e os fariseus, desculpe, estou pulando aqui, né? 1,18, não 2,18. 1,18 diz lá assim: então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Algum tempo depois chamou ainda outros 7 homens e designou-os para estarem com ele e para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios, né? Curar os enfermos. Nós temos isso quando Jesus manda os discípulos, né? Então designou 12 para estarem com ele e para enviar e pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. O grupo agora estava completo. Simão, quem acrescentou o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Além dos discípulos, também foram chamados por Jesus de apóstolos. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 3, Jesus os chama de apóstolos, que significa enviado. Nós, numa tradução um pouco mais completa, seria enviados com uma missão. Todos esses receberam de Deus um dom especial, chamado pelos evangelhos de autoridade. Diz lá, nós lemos no versículo 15, e a exercer autoridade. Para a realização dessa importante missão que receberam, a autoridade divina otorgava-lhes o poder para expedir os espíritos imundos e curar toda sorte de doenças e enfermidades, conforme está vendo narrado pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 10, versículo 1. Além de ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e, o mais importante, pregar que já está próximo o reino dos céus. Esse era o papel mais importante, pregar que já está próximo
Nesse primeiro momento, a missão desses discípulos seria realizada especificamente junto ao povo de Deus. Diz lá João que Jesus veio para os que eram seus. Chamada por Jesus de ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito embora o convite feito por Jesus tenha sido algo grandioso e de valor imensurável, pela proposta de libertação e salvação que oferecia a toda pessoa que cresce, Marcos 16, de 15 ao 18, né? Ele fala isso. Versículos, Marcos 16, 15 ao 18, ele vai falar, né, que ele oferece a salvação a todo aquele que crê. Né? Ela é oferecida até hoje àquele que crê. O mestre aconselhou seus discípulos a serem prudentes e cautelosos, pois a missão a eles confiada também seria árdua. Não era uma coisa fácil de se fazer. Né? Não era uma atividade fácil de se fazer. Eles iriam encontrar dificuldades. Nós temos uma narrativa um pouco mais para frente que Jesus falou que eles seriam presos. Né? Presos, seriam mortos, açoitados. Não era uma coisa tão simples assim como parecia. Né? Contudo, a obediência e fidelidade ao projeto divino lhes garantiria a salvação. Ao descrever o encontro entre Jesus e seus discípulos, o evangelista Marcos busca enfatizar a atitude solícita que cada um deles teve de prontamente deixar tudo e seguir o mestre. É interessante observar, né, que quando Jesus chamou os discípulos não hesitaram, não objetaram, não discutiram, não pediram tempo. Me dá um tempo para pensar. Não duvidaram, não questionaram, não impuseram condições, eles simplesmente obedeceram e atenderam ao chamado imediatamente. O chamado de Cristo exige a renúncia do trabalho, da família, de si mesmo. A decisão dos discípulos não foi apenas pronta, mas definitiva e final. Essa decisão de seguir Jesus foi por a vida toda. Percebemos que com esses relatos, algumas qualidades que todo discípulo e discípulo de Jesus precisa ter. Isso nos inclui a consciência da missão recebida. Nós temos que ter consciência da missão que nós recebemos do Senhor. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Né? Havia uma missão clara. De imediato, Jesus os convida a se tornarem pescadores de seres humanos. Um jogo de palavras referente àquilo que eles sabiam fazer. Jesus chama homens e os convida a serem pescadores, né, de homens, porque pescaram o que eles sabiam fazer. Porém, apontando para a verdadeira missão, que era ganhar vidas para o reino de Deus. Ao instruir seus discípulos, sobre o proceder no exercício da missão, o mestre revela o seu propósito de resgatar povo judeu, seu povo, suas ovelhas, a quem a promessa de salvação dizia respeito. O Messias estava prometido para o povo de Israel, foi para eles que Jesus veio. De igual modo, Deus confiou a mesma missão a nós, seus discípulos e discípulos. Nosso chamado agora não é anunciar o evangelho a um povo específico, mas a toda a criatura. Ir por todo mundo pegar o evangelho a toda a criatura. Né? Então a missão é um privilégio. Algo libertador que Deus nos confiou e tal como fez com os primeiros discípulos, nos capacitou para fazer, concedendo-nos da sua autoridade e do seu Espírito. Na nossa missão, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Precisamos ter a consciência de que o chamado é urgente. É urgente, urge.
urge, né? É preciso, né? Falar de Jesus para as pessoas, que eu falei domingo passado na escola dominical, Jesus está voltando, as pessoas não estão prestando atenção. Ao receberam o convite do mestre, Simão e André imediatamente deixaram suas redes. Esses discípulos, tal como Tiago, João e Levi, manifestaram uma prontidão para obedecer e seguir diferentemente de outros que em outra ocasião, ao serem convocados, começaram a apresentar argumentos para não seguir. Né? Eu casei-me, comprei uma terra, deixei lá tomar posse. A gente conhece essa passagem de Jesus quando ele fala a respeito do chamado. Isso a gente vai encontrar lá em Lucas, no capítulo 9, 57 e 62. Jesus mesmo alertou sobre a urgência em cumprir a missão. Né? O tempo está cumprido, falou Jesus. Está lá em Marcos, no capítulo 15. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, é urgente. Continua sendo urgente. Servir a Deus exige prontidão e urgência. Há muitas pessoas que ainda vivem debaixo de um jugo de opressão e distante do caminho da salvação, escreve Paulo na carta aos Romanos. É preciso entender o chamado de Deus para a nossa vida. E eu, com confiança e prontidão, dizer: eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Se cuidarmos dos interesses do reino, certamente o Senhor cuidará dos nossos interesses. Precisa ter consciência de que para tornar-se um discípulo de Jesus é preciso renúncia. Nós já falamos isso. Exige renúncia. Sabe? Precisamos nos dedicar ao trabalho do Senhor. Ao se disporem a seguir Jesus, os discípulos deixaram algo que lhes era muito importante. As redes, a embarcação, o trabalho que lhes garantia o sustento, a família, os amigos, as coisas e pessoas não foram de todo abandonadas, é claro. Ou rejeitadas. Em alguns momentos vemos os discípulos novamente pescando. No Evangelho nós vemos isso. Consertando redes, trabalhando em família, o que eles fizeram foi reconhecer que naquele momento seguir Jesus era prioridade. Um exemplo disso foi o que Jesus disse a Marta com respeito a Maria, que é preciso reconhecer o que realmente é importante. Né? Marta, você se preocupa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e isso dela não será tirado. Foi isso que Jesus falou. No serviço a Deus há coisas que são desnecessárias, que até atrapalham, que dificultam o cumprimento da missão. É preciso desvencilhar-se delas e permitir que o reino de Deus e a sua justiça permaneçam sempre sendo prioridade na nossa vida. Jesus não chamou aqueles homens para prioritariamente fazerem um trabalho, mas para um relacionamento. Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo, é mais importante até do que fazer a obra de Cristo. Na verdade, fazer a obra é consequência. Se você está com Cristo, segue a Cristo, tem um relacionamento sério com Cristo, anda de acordo com a palavra de Deus, fazer a obra de Deus é consequência. Jesus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Relacionamento precede o desempenho. A vida precede o trabalho. A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Ninguém vai trabalhar na obra do Senhor se não tiver uma vida intensa, íntima com Cristo. Porque aí o trabalho não vai ser aquela coisa boa de se fazer. E como é bom trabalhar para o reino de Deus. Não importa aquilo que você sabe ou deixa de fazer.
Não importa a sua capacidade, né? A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Santidade pessoal precede o ministério cristão. Primeiro damos ao Senhor o nosso coração. Depois consagramos a Ele tudo o que temos. É essa a ordem. Inverter essa ordem é o mesmo que trocar a raiz pelo fruto, a causa pelo efeito. Então, primeiro de tudo, Jesus chamou aqueles discípulos para quê? Avisando que o reino estava próximo. Chamou-os para a salvação. Depois desse momento da salvação, ele os chama para o discipulado e para serem apóstolos. Né? Jesus os chama para a obra, mas antes ele os prepara para a obra. Ninguém saiu assim à torta e direito. Saíram devidamente preparados para fazer a obra que ele tinha em mente para que fosse feito. A gente precisa ter a consciência da necessidade de superar os desafios de se viver em comunidade. A nova vida oferecida por Jesus a partir do convite de tornarem-se seus discípulos incluía vivência e convivência entre pessoas diferentes. Vivência e convivência entre pessoas diferentes. Se seguir a Cristo era algo novo e desafiador, cada discípulo ainda tinha que aprender a se relacionar com os outros 11. Eram pessoas diferentes uma das outras. Como nós vivemos na nossa comunidade. A Igreja Metodista diz que nós temos que viver a unidade dentro, mesmo na diversidade. Somos chamados a ser a unidade. Isso não significa que todo mundo na igreja tem que pensar igual. Mas significa que as diversidades precisam ser devidamente respeitadas. Pensavam diferente, tinham um gosto diferente, tinham atitude diferente, igual nós nas nossas igrejas. Certamente a convivência não foi fácil. Mas foi possível e gerou o amadurecimento desses homens de Deus. Todos os relacionamentos trazem os seus grandes desafios. Talvez por isso Jesus tenha enfatizado tanto a necessidade e o dever de amarmos as pessoas, de perdoarmos as pessoas, de compreendermos os limites de cada um, como nós temos os nossos limites. Né? Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Nós podemos exigir que as pessoas pensem igual a nós. Devemos perdoar, caminharmos a segunda milha. Precisamos estar dispostos a trabalhar para a construção de relacionamentos saudáveis. Viver com Jesus, viver o Evangelho de Jesus é relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos. Isso inclui perseverança, como escreve Paulo, paciência e, acima de tudo, amor. A mesma prontidão que os discípulos tiveram para deixar tudo e seguir a Cristo, tiveram que ter nos relacionamentos com as pessoas. Né? De modo saudável que glorifique a Cristo. Não queremos, né, Paulo fala assim, que a gente não deve se achar mais do que os outros. Jesus não chama esses homens para um trabalho burocrático ou apenas para a posição de liderança, mas sobretudo para um trabalho de ganhar almas, de buscar os perdidos, de arrecar pessoas na morte para a vida. E nisso nós devemos ser iguais. Né? Como dizia Santo Agostinho, no essencial nós devemos ter unidade. Né? No não essencial, liberdade. E em tudo, devemos ter caridade. Né? Em primeiro lugar, o chamado de Jesus nos convida a um rompimento com o nosso passado. É uma vida nova.
mais que tudo se fez novo, escreve o apóstolo. Não é verdade? O chamado de Cristo implica consagração do presente das nossas vidas. Chamar os pecadores ao arrependimento e oferecer a eles o dom da vida eterna é a mais sublime missão que podemos esperar na vida. Em terceiro lugar, o chamado de Jesus implica investimento no futuro. Nós precisamos nos preparar. O caminho do discipulado era uma estrada sem volta. Uma estrada só de ida, né? Agora a missão daqueles jovens não era mais pescar peixes, mas homens. Não era ganhar dinheiro, mas ganhar almas. O evangelismo aborda tanto o conteúdo quanto o método de evangelizar, né? Há situações diferentes e para cada situação diferente nós temos que agir de forma diferente como Jesus fazia, né? O modo como Jesus abordou a mulher samaritana foi diferente do modo que ele abordou, né, os discípulos. Era a realidade de cada um, e assim deve ser o evangelho. Antes de enviar os discípulos, e assim Jesus faz conosco também, Jesus deu instruções específicas sobre com quem eles deveriam passar o seu tempo, a quem eles deveriam ignorar e o que deveriam fazer, como deveriam compartilhar o evangelho. Jesus orientou, ninguém foi e ninguém vai hoje fazer discipulado sem estar devidamente preparado, né? Os instrumentos estão aí, a palavra de Deus está aí. E outros materiais aos quais a gente pode sempre recorrer. Mas principalmente ter vida de oração e de meditação na palavra de Deus. Ser um discípulo e discípulo de Jesus Cristo é um grande privilégio. Vale a pena deixar tudo para seguir Jesus. Vale a pena mudar de vida, adquirir novos hábitos, deixar as coisas antigas, principalmente aquelas que não condizem com a mensagem do reino de Deus. Tornar-se um discípulo ou discípula de Jesus deve ser o ideal de toda a pessoa que abraçou a fé. É maravilhoso poder anunciar as boas novas do Evangelho. Libertador de Jesus, anunciar seu amor, o seu perdão, a sua salvação e participar da obra redentora de Cristo. Na salvação das pessoas. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Testemunhando as mudanças operadas pelo Espírito Santo em suas vidas. Contudo, esse é um chamado que exige renúncia, consagração e santificação, mas atrai o poder de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando um domingo alegre e feliz na tua presença. Para a gente pensar, é possível ainda hoje deixar tudo para seguir a Jesus? Isso é realmente necessário? Como podemos conciliar o discipulado cristão com as demandas da vida moderna? É possível, não é? Ninguém está pedindo para vivermos uma vida de consagrados, mas está pedindo para levar uma vida com Deus dentro das nossas atividades, dentro daquilo que a gente tem que fazer. Que Deus esteja nos abençoando, nos guardando, que Deus conceda a cada um de nós um domingo alegre, né, como diz a pastora Eunice, feliz na sua presença. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos, que possamos ser orientados sempre e dirigidos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.